como que o Departamento de Ciências da Comunicação vê a relação entre os alunos da UFSM e o município de Frederico Westphalen. E eu digo município de Frederico Westphalen, eu vejo mais como assim, os moradores, os cidadãos de Frederico, né? Essa relação pessoas, né? A relação assim direta entre pessoas, tanto quando eles chegam, os estudantes chegam em Frederico Westphalen, quanto como eles já estão aqui há mais tempo e tudo mais. Eles têm uma relação, assim como que o DECOM vê essa relação entre as pessoas da cidade e as pessoas aqui do campus. Eu acredito que, de maneira geral, é uma boa relação, né? Porque a universidade, ela é um polo de desenvolvimento, né? Qualquer município que implanta uma universidade, ele tem muitos benefícios, né? Tanto do ponto de vista econômico, como até social e cultural, né? Então, de maneira geral, eu vejo que a comunidade acolhe os estudantes e busca também ter, né, serviços para que os estudantes se sintam bem, né? Claro que a gente sabe que em algum momento, dependendo também da própria questão econômica, né? Muitas vezes a gente vê dificuldades, né? Por exemplo, alguns estudantes têm dificuldade, por exemplo, com o aluguel, que é uma cidade que tem um aluguel muito caro, né? Então a gente sabe que alguns estudantes têm dificuldade de se manter na cidade, né? Também do ponto de vista assim mais cultural, é uma cidade que não tem muitos espaços culturais, né? Ela não tem cinema, então ela tem uma falta, né, desses ambientes que poderiam ser importantes para a socialização e até mesmo para o lazer, né, e acesso à cultura dos estudantes. Mas assim, de um tempo para cá, né, então a universidade já tem 12 anos, né, aqui, a gente vê também que algumas iniciativas estão sendo feitas, né? E a gente vê então que, por exemplo, tem festivais de cultura, que é uma coisa que os nossos alunos participam bastante, né? Então é uma coisa que foi crescendo ao longo do tempo e que aí a gente pode ver que os nossos alunos se integram mais na comunidade, né? Eu vejo que para Frederico, assim, que é uma cidade pequena, é importante entender também que as pessoas que vêm para cá, né, para estudar, precisam desse acolhimento, né? Então, sempre que eu vejo assim, sempre que vem uma turma nova, que os nossos estudantes começam até mesmo a atuar, né, nos meios de comunicação, a gente vê que existe essa interação, né? E aí é importante a comunidade acolher, né, buscar melhorar sempre essa relação. E pelos alunos também, né? O que eu acho que é uma coisa que a gente faz muito aqui no curso de comunicação, pela própria natureza, né, do curso, é justamente tentar, né, que os estudantes eles sejam educados no sentido de entender também a própria comunidade, né? Porque a gente, assim como digamos, a cultura, ela não pode ser imposta, né, nem de um lado nem de outro. Então é importante também que os estudantes entendam essa comunidade e nessa interação vejam que tem limites, né? Então a gente sempre vê nas atividades da comunicação que em algum momento pode haver um ruído e a gente sempre tenta buscar orientar, né, os nossos estudantes para que eles preservem sempre, né, uma boa relação, né, com as suas, nessa inter-relação com a comunidade, principalmente assim no caso de entrevistas, né, então eles são bastante orientados para manter sempre, né, um bom diálogo. Claro, né? Com certeza. Sim, e também quais que seriam as medidas tomadas pelo DECOM para tentar aproximar essa relação? Ou talvez também, como tu mesmo falou, né? Tentar educar, tentar colocar para os estudantes a cultura também de Frederico. Então, qual que seriam, além dessa educação, quais seriam as medidas do departamento para tentar colocar esse relacionamento um pouco mais afetivo, se ele não é tanto, ou então ainda mais afetivo se ele já é, né? Na verdade, assim, a função, né, da universidade, ela é voltada, né, para promover educação, ensino, pesquisa e extensão, né? Então, para fazer o nosso trabalho, acaba que a gente tem muito, por exemplo, projeto de extensão que faz essa inter-relação direta com a comunidade, né? Então, nos projetos de extensão, a gente
acaba buscando essa interação com a comunidade. Então a gente tem vários projetos de extensão que vão para as escolas, né, trabalhar a questão da leitura, que vão trabalhar a questão da redação dos estudantes, ou que vão trabalhar a questão do audiovisual, ou a própria agência, né, de notícias que vai buscar sempre, né, as notícias da região. Então existe uma participação muito grande dos nossos estudantes na vida, assim, principalmente cultural, né, da cidade. Então eu vejo que é uma forma de aproximar, né, mesmo sendo não sendo uma interferência, digamos assim, uma ideia de atuação direta, mas pela extensão a gente acaba fazendo esse trabalho, né? E pela natureza, como eu falei, da comunicação, é sempre um trabalho de relação, né? Então a gente não faz nenhum projeto que a gente não precise de fontes, por exemplo, no jornalismo, ou que a gente não precisa de alguma instituição, né? No caso de relações públicas. Então a gente está sempre envolvido na comunidade. Sim, e seguindo esse contexto, a gente sabe que o mercado de trabalho ele é bem forte aqui em Frederico, né? A gente tem 2 jornais bem fortes, que tem uma concorrência direta. Qual que seria as atitudes do DECOM para os estudantes serem inseridos dentro desse mercado de trabalho? Com a mudança do currículo, né, que a gente teve agora em 2016, a gente tem agora a parte do estágio obrigatório, né, no currículo. Então, a parte de inserção no mercado, agora ela fica mais voltada já para esse ambiente do estágio no final do curso, que eles podem, né, qualquer estudante pode fazer aqui em Frederico, num dos jornais, rádios, enfim, ou em outros lugares também. Então, a gente tem estagiários aqui e fora também, em instituições, tudo. Mas até o momento da gente ter esse currículo com estágio obrigatório, antes disso, a gente sempre tinha também estagiários voluntários ou estagiários que o próprio veículo solicitava, né? Então, desde a nossa implantação aqui no curso, os veículos de comunicação sempre aceitaram muito, né, essa ideia de trabalhar com os nossos estudantes. E foi sempre uma via de mão dupla, né, porque ao mesmo tempo que a gente tem esse espaço que os veículos dão para a formação na prática, assim, dos estudantes, também os próprios veículos eles acabaram tendo melhorias, né, com a contribuição de nossos estudantes ou de jornalistas já formados que estão atuando nesses veículos. Então, não tem como a gente estabelecer, né, a formação num curso sem estar vinculado, né, não digo vinculado no sentido de estar dependente do mercado, mas sem ter essa relação, né, porque embora o mercado aqui seja bom, realmente cresceu bastante, mas não é só aqui que os nossos estudantes vão trabalhar, né? Então a gente tem uma relação bastante aberta, assim, eu diria, né? E por curiosidade, o DECOM tem um relacionamento, assim, um contato forte com as empresas aqui de Frederico? Sim, a gente indicar, sim. Sempre pela coordenação do curso, né? Todas as demandas, por exemplo, de estagiários e uma atuação mais direta. Já tivemos várias parcerias, né, de eventos em que os jornais ou rádios apoiaram, né? Então, palestras, seminários, atividades acadêmicas. Os jornalistas também que atuam nesses jornais, nesses veículos, eles também são convidados, né, para a semana acadêmica, né? Então, existe uma relação muito estreita, né? E sem contar que a própria observação, né, desse jornalismo, desses jornais, passa também pela sala de aula, né? Então, a gente tem trabalhos, por exemplo, né, de sala de aula que são de observação desses veículos. Claro, né? Tem bastante pesquisa também. Tem bastante pesquisa. Outra coisa que é interessante também que eventualmente as turmas visitam, né, esses veículos para ver como funciona a redação. Então os professores, principalmente, né, dessa parte mais de redação jornalística, visitam os jornais para que eles expliquem então como é que funciona a redação ali, né? Então acho que é uma relação bem próxima, né? Legal. Deixa eu ver, tem mais uma perguntinha só. Sim. E daí, então, qual que seria, por fim, a relação entre os professores, né? Eu pergunto em geral, mas dentro do DECOM, né, mais voltado para a comunicação, e a comunidade frederiquense. Como que vocês veem a comunidade frederiquense quanto aos professores? Não, a mesma coisa como eu falei antes em relação aos projetos de extensão, né? Nosso departamento tem muito projeto, ele é um departamento, assim...
bem atuante na comunidade, né? Eu vejo que muitos professores se envolvem nas demandas da comunidade pelos projetos de extensão, muitos se envolvem com a questão de voluntariado, de apoio às instituições, né? Não governamentais, parcerias, que envolve os professores e, claro, que envolve os alunos, né? Então, eu vejo que os professores, falando mais de comunicação, né, entendem bem o papel que a gente tem na comunidade, né? Que é justamente, a gente não tem como ficar separado da comunidade, que é o local onde os nossos estudantes estão circulando, onde a gente tem que realmente dar uma resposta, muitas vezes, né, de melhoria mesmo, né, das condições. Então, é um papel da universidade e eu vejo que os professores cumprem esse papel, né. E quanto à universidade, só para nós fechar, quanto à universidade e Frederico Westphalen, colocando um contra o outro, tu acha que esse relacionamento poderia melhorar? Sempre, todo relacionamento pode melhorar, né. Eu acredito que a gente tem várias iniciativas, né, de conversas com a comunidade. A gente teve essa semana o fórum de extensão, onde a gente estava aqui com o vice-reitor e o pró-reitor adjunto de extensão, justamente colhendo da comunidade quais são as expectativas para a atuação de extensão da universidade. E já não foi a primeira vez, já foi a terceira edição desse fórum, se eu não me engano. Então, esse fórum de extensão é uma iniciativa também de aproximar, né, a comunidade, para que ela entenda também, porque muitas vezes as pessoas criam uma expectativa em relação à universidade, né? E tem coisas que a gente não consegue atuar, né? Então, a gente tem nosso limite, como eu falei, a nossa atuação, nosso objetivo é ensino, pesquisa e extensão. Então, não tem como a gente fazer uma atuação que vá para além disso, né? O que a gente pode fazer é sempre conversar, né? Cada vez mais. Acho que o diálogo, ele é o ponto principal, né? Da universidade e da comunidade, para que a partir desse diálogo a gente consiga ver esses pontos em comum, onde a universidade pode atuar, né? Para melhorar a questão da comunidade, e por outro lado também como que a comunidade também pode apoiar a universidade, porque também existem demandas, né? Como eu falei ali no início, né? As dificuldades para se manter na cidade, né? Porque tem um custo de vida relativamente alto para um estudante, né? Que muitas vezes não tem renda, enfim. Então, a questão imobiliária é uma preocupação. Muito, né, já se falou, mas a questão dos acessos aqui à universidade, né, toda a questão do transporte para os estudantes. Então, tem várias questões que estão sempre na pauta, né, estão sempre sendo negociadas para melhorar. Ainda não temos, digamos assim, um ponto pacífico de que isso está resolvido, mas eu vejo que, em geral, existe uma conversa, existe um diálogo para tentar fazer essa melhoria.